que a gente acompanha o momento que as carretas, os caminhões saíram. Mais do que justo, né, Adriana? O corpo do Caio Júnior também ir para Arana Condá. Afinal de contas, ele construiu também esse time e ele levou esse time a uma campanha no campeonato, uma boa campanha no campeonato. E olha essa imagem, é a mãe do Danilo caminhando pelo gramado, pedindo os aplausos da torcida. Vamos ouvir. Muito emocionante, ela caminha pelo gramado, faz um gesto como se quisesse abraçar cada torcedor que está na Arena Condá e vai caminhando ali, passando, olha, na frente da arquibancada, puxando os aplausos e ouvindo a torcida chamar o nome do filho dela, o goleiro Danilo, que a gente já falou aqui mais cedo, fez uma defesa incrível no final do jogo, do último jogo que garantiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana. E hoje ela tem que receber o carinho do público, mas uma mulher muito forte, viu? A semana toda, ela que teve expectativa, né? de que o filho estivesse vivo, né? Porque o Danilo, a primeira notícia que chegou foi de que o Danilo tinha sido resgatado ainda vivo. Então a família ficou naquela aflição de receber notícia de que estava morto e depois não está vivo. E uma informação desencontrada, o que é comum em tragédias desse tipo, ter sempre uma informação às vezes desencontrada ali do calor do momento. Essa família sofreu muito essa semana. Ela ficou naquela expectativa de que o filho pudesse, por alguma razão de engano, estar vivo e, no entanto, ela tem uma força extraordinária. Carismática, né? Uma força incrível que ela está tendo agora. Por isso esse carinho todo da torcida, né? Ela chegou a consolar um jornalista essa semana que, emocionado com a perda de um colega, ela chegou a consolar e agradecer a imprensa. As palavras dela que a imprensa faz a carreira desses garotos, né? No sentido de que a imprensa ajuda, a imprensa divulga, a imprensa dá espaço. Então, assim, quando uma mulher perde um filho e tem força, é uma mulher muito especial. E Adriana, essa defesa que você falava do Danilo foi contra o São Lourenço de Almagro. Primeira partida lá na Argentina, no Evo Gasômetro, houve um empate, né, 1-1. E no segundo jogo, na Arena Condá, 0-0, final do jogo, cobrança de escanteio, foi uma cabeçada do jogador do São Lourenço, ele com o pé, o Danilo acabou salvando esse que seria o gol do São Lourenço. Se acontecesse o gol ali, praticamente a Chapecoense seria eliminada na semifinal, mas ele, com essa defesa, ele salvou a Chapecoense, levou a Chapecoense para essa final da Copa Sul-Americana. E ela segue ali, ó, no alambrado da Arena Condá, se aproximou agora das pessoas para poder tocar os torcedores, falar um pouquinho com eles. Incrível a força dela, né? Incrível, incrível. Eu sou mãe, todo o meu respeito, que é incrível. Nessas horas, perder um filho como foi que aconteceu, né? E a gente vai ter momentos muito emocionantes aí dentro da Arena Condá, né? Porque é isso. É o momento em que as famílias estão esperando, depois de praticamente, hoje é sábado, o acidente foi na madrugada de terça-feira. Imagina um turbilhão de notícias, de esperança e depois a angústia de receber a notícia da morte. Essas famílias viveram momentos difíceis demais ao longo dessa semana. E agora a gente vai presenciar daqui a pouco, dentro da Arena Condá, um momento inesquecível, triste, mas inesquecível, que vai entrar para a história do clube, da cidade e do esporte brasileiro. Esse momento dessa despedida e dessa homenagem, quando as famílias vão se encontrar com os corpos dos seus parentes para essa despedida e receber todo o carinho dessa torcida, que é muito carinhosa. A gente acabou de ver essa demonstração linda aí com a mãe do goleiro Danilo. Quem está lá dentro da Arena Condá, acompanhando essa emoção toda, é o Reinaldo Gotino, falando comigo aqui desde cedinho, né, Gotino? Não tem como não se emocionar, né, Gotino? A gente que está aqui vendo essa imagem, você está vendo aí de pertinho, não tem como não se emocionar com esse carinho, esse afeto, esse respeito todo da torcida. Não tem, justamente. Eu estava até chamando aqui para poder falar da dona Ilaides, que ela é realmente muito carismática e ela passou aqui na nossa frente e ela foi acenando e parecia que ela estava acenando para todos os torcedores, um por um.
e ela foi aplaudida, e aí os torcedores começaram a gritar o nome do filho dela, do Danilo, e aí ela foi aplaudida e ela foi se emocionando, e ela foi emocionando os torcedores, e foi realmente um momento muito especial, e deu a impressão de que ela gostaria de subir na arquibancada e abraçar um por um. Foi realmente um momento muito especial. Ela gostaria de ter saído na arquibancada ali e abraçado um por um. Foi um momento fantástico e eu conversei com alguns torcedores aqui da Chapecoense. O Danilo era, sem dúvida, um dos jogadores mais queridos, se não o mais querido jogador da Chapecoense na atualidade. Não só pela defesa, como disse o Lucas Pereira, a defesa mais importante do ano, no último minuto do jogo contra da semifinal, né, do jogo contra o São Lourenço da semifinal da Sul-Americana, mas por tudo que ele veio fazendo ao longo do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana. Enfim, foi um momento muito especial. É isso, Adriana. Coutinho, como muitos momentos que vão começar a acontecer daqui a pouco, no momento em que as urnas chegarem, você segue acompanhando aí do lado esquerdo do vídeo as imagens das carretas que transportam as 50 urnas com as vítimas que foram levadas para Chapecó. Daqui a pouquinho elas vão entrar dentro da Arena Condá, o estádio da Chapecoense, para esse encontro com as famílias, com os fãs, com o público. Olha só, a carreata já em outro ponto da cidade agora, você vê já outro trecho da cidade, já mais distante do aeroporto e já mais dentro da cidade mesmo, seguindo pelas ruas. O mau tempo atrapalhou um pouco a presença do público nas ruas. De qualquer forma, eles seguem o trajeto escolhido, o trajeto combinado, lentamente, para fazer o transporte das urnas sem maiores incidentes. Essas são imagens ao vivo do helicóptero da Record TV, de dentro da cidade, da área mais central da cidade. É uma cidade pequena, o aeroporto fica perto, 10 quilômetros somente, mas de qualquer forma o trajeto é feito vagarosamente para que não haja qualquer tipo de incidente. O Jean Brandão está do lado de fora da Arena Condá, acompanhando também a expectativa pela chegada. É por onde ele está que as carretas vão daqui a pouco chegar com os corpos. Jean, as suas informações, por favor. Olha, Adriana, a gente percebe num dos portões da Arena Condá, aqui em Chapecó, agora a formação de uma pequena fila. As pessoas com guarda-chuva ali ao fundo tentando acessar a Arena Condá. Durante a semana, durante a preparação de toda essa solenidade, as autoridades de segurança pública falaram que no momento que os portões fossem fechados, ninguém mais iria entrar. Mas está tendo uma mudança de plano, se é que a gente pode dizer assim. Algumas pessoas estão conseguindo entrar, por isso que ainda algumas pessoas estão vindo aqui para a Arena Condá. E eu queria falar também, se você me permite, Adriana, com relação ao cortejo fúnebre. Há 2 dias foi realizada uma simulação desse trajeto e nós participamos dessa simulação do trajeto. Nós acompanhamos as autoridades de segurança pública, os bombeiros que estavam organizando o trajeto. E percebemos ao longo de todo o percurso que, mesmo sendo uma simulação, as pessoas saíam dos seus postos de trabalho, abandonavam o trabalho, as pessoas que estavam na rua paravam para acompanhar a passagem do caminhão, algumas se emocionavam, outras queriam tirar fotos. Nós entrevistamos inclusive o seu Irineu, que é um dos motoristas de uma dessas carretas que estão conduzindo os corpos dos heróis da Chapecoense. E eu conversei com ele, perguntei para ele: seu Irineu, como é que o senhor está se preparando, como é que foi essa simulação desse trajeto? Ele disse: para mim foi muito real, porque por onde eu passava eu via pessoas chorando, e eu sabia que não havia corpos ali dentro. E ele diz assim: eu peço força para conseguir aguentar realizar todo este trajeto, porque eu vinha ao estádio, eu vinha à Arena Condá, eu torcia pela Chapecoense, a Chapecoense também é minha. Quer dizer, este é o sentimento dos moradores de Chapecó. E o seu Irineu ainda me disse: Jean, eu tenho 40 anos como motorista de caminhão, já percorri várias estradas do Brasil, inclusive de todo o continente, e nunca recebi uma missão tão difícil como essa, mas eu espero honrar. Quer dizer, a gente consegue talvez traduzir através do depoimento do motorista de uma dessas carretas, né, Adriana, o sentimento forte de amor pela Chapecoense que todos têm por aqui. É isso, Jean, você conta essa história aí do motorista, a gente viu também nas suas reportagens no Jornal da Record ao longo dessa semana, bombeiros, as pessoas da segurança, oficiais militares da Polícia Militar aí
da cidade, falando da dificuldade que é, né? Pessoas que estão acostumadas a lidar com grandes eventos, a montar, a organizar, mas que hoje organizam com o coração apertado mesmo, né? Porque é difícil você preparar um momento como esse, com todo o cuidado que merece. Eles conseguiram fazer isso, mas é impossível você não se comover com cenas como a da mãe do goleiro Danilo, que a gente viu agora há pouco, uma cena de uma força incrível que comove a todos nós. Em sinal do nosso respeito à dor dessas famílias que perderam seus parentes, seus filhos, o logo da Record TV, hoje, nessa cobertura especial, aparece no canto da sua tela, na cor verde, a cor da Chapecoense, uma homenagem singela para demonstrar o nosso respeito, todo o nosso respeito a essas famílias e a Chapecoense e a cidade toda, né? Porque a cidade toda sente muito o que aconteceu com os jogadores do time, que eram esperados para serem recebidos com uma festa, com muita glória. Eles queriam muito recebê-los como vitoriosos da Copa Sul-Americana, mas agora estão nas ruas. Aí você vê a imagem ao vivo do nosso helicóptero, nas ruas, as pessoas no meio do canteiro central, debaixo ali do alambrado do posto de gasolina, tentando se proteger um pouco da chuva, mas carregando faixas, demonstrando esse amor e esse respeito pela Chapecoense e pela história de cada um que está nesse cortejo, né? A gente tem a tragédia, que é muito grande e que só fica maior com a história de cada um, jogadores prestes a ganhar bebê, a ser pai pela primeira vez, a se casar. São muitas histórias realmente muito comoventes. A gente vai seguir acompanhando esse cortejo, que daqui a pouquinho chega à Arena Condá. O último a ser resgatado entre os destroços do avião da Chapecoense foi o zagueiro Neto, um drama que se arrastou durante horas até a confirmação que Neto havia sobrevivido. Chuva, frio, mais de 7 horas de busca e quando os bombeiros já contabilizavam os mortos, um pedido de socorro. O chamado era de Hélio Zampierre, o zagueiro Neto, que foi encontrado ainda sentado na cadeira do avião. Neto chegou a ter o nome divulgado